Fala comigo. Tarde. Rapaz, em algum momento achei que você estava você tava na praia aí, cara. Ô, meu amigo, estamos aqui na Ponte Rio-Niterói. Sei. Conhece? Claro, do nosso lado aqui praticamente. Como é que vocês estão? Tudo belezinha? Tudo certo? Graças a Deus. Nessa correria louca aí, né, cara? Correria louca, né? Então, a Deixa gente eu para participar aí para poder dar uma ajuda, mas acho que ele não entrou ainda não, né? Quem que entrou aí na reunião? até agora só nós, só nós. Só nós, né? Como é que tá as coisas por aí? A gente queria vendemos, vendendo e agora estamos embarrando nessa parte de entrega, né? É, cara, na parte de produção e entrega. Como é que tá essa questão aí, doutor? Você já tá lá em Santa Catarina ou não? Oi? Você falou que ia viajar para lá para a fábrica, ainda já Não, tá não. aí na Eu vou no domingo agora. boa. Vou dar uma ligada pro Tony aqui para ver se ele consegue entrar, porque essa parte aí, cara, às vezes ele consegue dar um suporte pra gente aí, cara. Entendeu? E até você também entender, porque eu falo, cara, bom você estar entendendo, né, tudo. Fala comigo, entra aí. Entra na reunião aí com a consultoria rapidinho, só para a gente poder. Depois você sai, só para poder falar um pouco sobre a questão da produção lá com o Reinaldo. Valeu, valeu, valeu. Tony Mas vai entrar assim, para a o gente que poder. que, o que que você tem conversado com. Qual que é o problema aí? Qual que é o gargalo? Lembra que eu comecei, falei para você lá no início? Falei, mas para vender, a gente vai vendendo, é inevitável, não tem como. Porque a gente entende disso, sabe os caminhos para que isso aconteça, mas a gente tem é, é, essa questão aí que o Mercado Livre ele é muito. É uma marca do Mercado Livre a questão do prazo de entrega e a gente cumprir os prazos. Aham. Tem cliente que quando comprar de você, você falar que vai durar um mês, o cara para ele vai estar tudo belezinha. Se você cumprir 30 dias e entregar belezinha. Se passar de 30 dias, vai ter cara que não vai se importar se você esticar mais 10 dias. E vai ter cara que vai espanar. Real é Uhum. essa. E tem clientes que não quer saber de 30 dias para poder receber o produto. Uhum. E aí eu pergunto para você, como é que está esse alinhamento com vocês aí? Se você já tem uma ideia do que tem vendido, se você consegue, já está com alguns planos para você diminuir essa capacidade, esse prazo de produção. Como está o cenário nesse sentido aí, Raul? Então, por isso que eu preciso do Tony entrar, porque assim, eu tô no Rio, estou em Resende, e o Tony está lá dentro da fábrica em Curitiba. Entendeu? Então, assim, eu venho falando com ele sobre isso, por isso que eu vou até investir numa equipe aí para poder dar suporte, para a gente poder organizar processo lá dentro da fábrica, para poder melhorar essa questão, entendeu? Da produção. Porque, assim, primeiro a gente estava naquela pegada de venda. Olha, não temos venda que vão pagar nosso custo fixo aí da fábrica, entendeu? Então, assim, isso daí eu corri atrás, aí fui atrás da consultoria da Icom, ativei lá passei a conta da Monster para poder ativar pela fábrica, sem, assim, para poder repassar esse valor para a fábrica, entendeu? Então, agora, essa pergunta que você está me falando, por isso que eu estou esperando o Tony entrar aí, porque aí a gente vai ter que perguntar com ele, porque assim, eu não vou saber te responder isso, entendeu? Porque assim, a minha parte comercial, cara, eu tô igual um louco aqui, igual um leão para poder cuidar. Só que aí eu falo assim, por isso que a gente está setorizando muito lá, vai dar um suporte para ele, para ver o que ele precisa, entendeu? Alessandro, Mas
Deixa eu falar uma coisa. Desde quando está surgindo isso, compartilha a tela para a gente ver como é que tá o nosso prazo de entrega aí. Pode usar minha sala. Pelo que a gente viu no relatório que o Pedro mandou, tá com 36 pedidos na fila de Uhum. espera, né? 16 pedidos sem entregar, né? Sem Quando entregar. o Tony entrar aí, você me dá um ok, beleza? Já entrou? Já Opa, tô aqui já. agora fala assim. Ô, Tony, o Reinaldo tá me bombardeando aqui. Eu falei assim, cara, essa questão aí vai ser. Tony, eu estou na linha de frente para poder vender. Agora ele está na linha da frente lá da produção. Faz a Sim. pergunta de novo, aqui, Reinaldo, para a gente poder acompanhar um pouquinho aqui. Tá. Não, na real é o seguinte, a gente, quando iniciou a consultoria, a gente não tinha venda, precisava vender para a gente poder alinhar e para a gente cobrir aí o investimento que foi feito e tudo mais. E aí, um dos pontos que a gente levantou lá atrás é o seguinte, pô, o prazo de entrega é um prazo de um mês. Perguntei para o Ralf. Tá aí vendo aí, vai manter esse prazo de entrega de um mês? Sim ou não? Não vai? Falei, não, isso aí não é problema, a gente vai conseguir dar conta. E aí, a gente está hoje nesse pega, como eu estava explicando para o Ralf. Tem cliente que que vai fazer uma compra, a gente vai falar que vai demorar um mês, vai ter cliente que vai falar ok, vai ter cliente que não vai concordar, vai ter cliente que, quando chegar o prazo de um mês, a entrega vai atrasar, a gente conversa com ele, tem cliente que aceita, tem cliente que é muito bom e tem cliente que a real é essa. A questão é o seguinte, a gente hoje está com um acúmulo de entrega para poder ser feita, e isso agora já está começando a dar uma impactada na nossa venda pela ansiedade dos clientes. As nossas vendas, vocês vão perceber, vai começar agora a, tipo assim, liberar mais venda de acordo com o que a gente entrega de mercadoria. O que eu tinha feito a pergunta para o Ralf, que ele não me soube responder, que aí ele colocou você na jogada, é o seguinte: como é que está essa questão hoje de um pedido que entra aí para a gente, um pedido que entra hoje, ele entra numa fila, e como é que está o prazo? Está de 30 dias ainda? E ou já está mais de 30 dias? Como é que está a questão de matéria-prima, se tem para produção, para começar a produzir? Como é que está essa questão toda aí, Tony, para a gente poder ver se a gente vai ter que tirar o pé aqui da consultoria, diminuir a exposição, esperar a gente normalizar toda essa entrega, ou a gente vai continuar empilhando um pedido em cima do outro? A gente precisava saber um cenário até para a gente poder conduzir, né, essa parte de busca de performance, né? Que a gente tá vindo numa pegada de busca de performance para poder vender mais. Só que aí o que acontece? A gente tá começando a acumular muitos pedidos. Eu queria ver um panorama geral, até para a gente depois conduzir a consultoria né, numa performance um pouco mais suavizada, para a gente não correr o risco de colocar a conta sobre um bloqueio, por exemplo, parar de vender, que não sei se já aconteceu isso em alguma ocasião na conta que você tem. Como é que tá esse cenário aí? Então, na verdade é assim, essa questão da produção, a gente está, como vocês colocaram agora no Monterrey, a gente vinha de um momento ruim de vendas, né? Por isso que o Ralf procurou vocês e colocou essa outra conta, enfim. E só que o cenário mudou, entendeu? A gente já começou a vender tanto na Monserrat quanto na outra conta que já tinha, sendo também que até lá na loja física, enfim, as vendas aumentaram. Não foi só da Monserrat, aumentou para todo mundo. Digamos que a gente está numa pegada ali como se fosse a nossa época ali, nosso final de ano, que é o nosso quente de vendas, entendeu? Então, nessa mesma pegada, em julho, por exemplo, né? Que é totalmente atípico, um negócio que raramente aconteceu. Aconteceu na pandemia, mas eu tenho 20 anos de fabricação de imóveis
E não tinha passado por isso aí. A gente passou na pandemia, que não parou de vender, vendeu aí 4 anos direto, mas foi atípico também. Né? Antes disso, a gente fazia no verão para poder comer no inverno, entendeu? No inverno não vendia nada. Era estocar, quem podia estocar, estocava, entendeu? Quem não podia ia ralando, ralando, ralando até chegar o verão novamente. E agora não. Agora a gente já pegou essa época aquecida no inverno. Aí o que acontece? Até eu já comentei com o Rafa, a gente estava ali numa pendenga ali com matéria-prima e tal, né? Eu acho que até o pessoal, por exemplo, do alumínio não estava nem esperando esse volume de vendas agora, então até o nosso fornecedor principal estava pedalando ali para fornecer o alumínio para a gente. A gente até comprou de um outro, que a gente pagou ali, é uma diferença boa de valor, mas enfim, para não ficar sem, né? Para continuar fabricando e poder entregar o pedido. Essa questão da matéria-prima. Aí tem, assim, a gente, como aumentou bastante em todas as lojas, vende bastante, o vende bastante, a loja física vendeu bem, está vendendo bem. Aí a gente está se adaptando na questão de mão de obra também. Está aumentando, é normal. É maquinário, é mão de obra, é uma sequência, né? E hoje a gente já está com o nosso quadro ali, quase 90% de alinhado novamente. A gente vai colocar um funcionário novo, tem que moldar ele, entendeu? Vai, dá um tempinho até as coisas se encaixar de volta. Mas está nessa pegada. Algo tem acompanhado ali, a gente está colocando carga, despachando todo dia, para um lado, para outro. A gente está com um pouco de dificuldade, não vai até para longe, mas é outra questão, né? Mais questão de frente. Mas acho que a dúvida dele aí, Tony, é o seguinte: a dúvida dele é o que eu vou. A primeira coisa que a gente vai entender quando eu chegar em Curitiba é o seguinte, e eu entendi o que o Reinaldo quis dizer realmente. Para a gente não ter um bloqueio na conta, a gente está lutando para. O que a gente precisava fazer, a gente fez para poder vender. Hoje, o cenário atual, hoje, a gente desacelera nas vendas, porque a gente tem que ver se tem capacidade de produção ou não, ou questão de matéria-prima ou mão de obra, ou a gente continua nessa daí e a gente dá um jeito de, nem que seja um sábado, domingo, imaginar que é um verãozão, para a gente poder entregar esses pedidos. É isso que o Reinaldo quer entender, para ver o que, que ele vai fazer de hoje em diante na conta. Vou falar mesmo sempre para vocês, eu acho que não compensa vocês desacelerar, então perder o serviço que já vieram fazendo, entendeu? Nós temos que tentar ajeitar aqui dentro da fábrica. O trabalho de vocês tem que continuar o mesmo. Senão vocês vão Então, mas você concorda regredir, se a gente não. né? Mas você concorda se a gente não desacelerar e não conseguir, vocês aí não conseguir produzir na capacidade que a gente precisa, a gente vai tomar um bloqueio já já, porque já está aparecendo muitas, já está abrindo muitas reclamações, enfim. É por isso que a gente precisa saber aquilo que eu falei. Se eu pego um pedido hoje de 500 mil para entregar em um mês, eu vou falar assim, olha, prefiro não pegar porque eu não tenho capacidade de produção. Então, essa é a pergunta para você. O que tem aí desses 36 pedidos, entendeu? Já tem uns em atraso e outros ficando. A gente vai conseguir entregar no prazo ou não? Ou a gente. Porque se a gente conseguir entregar no prazo, beleza, a gente continua. Se não conseguir, porque vai entrar mais pedido. Entendeu? O problema é o quê? Problema não é. Na verdade, isso lá atrás não era um problema, só que hoje virou. Lembra que eu falei isso daí, ó? É um problema que todo mundo quer ter, né? Mas Então, enfim, ó, só que tem o seguinte também. A gente tem que levar em consideração, não sei se você passou isso aí com o Reinaldo, a gente pegou aquele pedido gigante que a gente parou tudo para fazer. Parou praticamente 2 semanas, 15 dias, né? Lembra do pedido lá do sim. resort, que a gente fez lá, aquela montanha de coisa lá? 15 dias. Então, praticamente, a gente paralisou aqueles 15 dias para fazer aquele pedido. Que não tem nada a ver com as plataformas que é nossa aqui, entendeu? Então, vamos levar em consideração que ali, ele teve um atraso de 15 dias, sendo que também o material que a gente tinha, a gente pediu para aquilo lá. Claro, a gente veio, responde, mas daí veio essa questão também, que eu só vender e essa falta de matéria-prima. Mas, enfim, se não fosse aquilo lá, eu estava tudo que, né, se tivesse alguma coisinha, seria bom. Não tanto. Mas hoje, tá? O que a gente entregou foi semana passada, né? O pedido lá do evento. Pode ver, já começou e pediu da mão alterada de volta. Hoje foi mais, ontem foi mais um pouco, vai sair. Todo dia a gente vai estar liberando, entendeu? Dificilmente o dia que a gente não vai conseguir liberar um pedido.
Até porque a gente deu essa travadinha ali, porque a gente pegou aquele pedido gigante, pedido ali de 200 cadeiras, acho que quase 200 itens no caso, né? Então, o pedido pode. Então, claro, 15 dias voltava naquilo. Tá, mas no cenário que está hoje, aí, com esses pedidos, isso que eu estou falando, que a gente precisa entender é o seguinte, ó, abre lá, eu coloquei no grupo lá, de tantos pedidos que a gente já tem até ontem, acho que hoje já tem alguma coisa. Deu mais uma mesa lá com acho que com 10 ou 12 cadeiras lá, entendeu? No cenário que está hoje. E você analisando ali, a gente consegue resolver esse problema, que seja trabalhando no sábado e domingo. Porque assim, se o problema for material, igual eu falei assim, cara, se a gente não tiver bloqueio na conta, o dinheiro está entrando ali, e esse dinheiro é para isso mesmo. Entrou na conta, vai comprar material. Entrou na conta, vai comprar material, entendeu? Então, assim, porque é isso que eu estou precisando entender e para poder passar para o Reinaldo. Falar, Reinaldo, cara, a gente consegue e pode continuar metendo bronca aí do jeito que você está fazendo para a gente poder não parar, entendeu? Seguir nossa meta aí. Aí eu sou a favor de que continuar vendendo. Eu tenho por experiência própria, entendeu? Eu ralei para chegar para vender. Eu estou aqui que estão vendendo hoje. Faz 5 anos que eu estou na luta. Não existi, né? Ninguém me ajudou nem nada, mas dá trabalho para chegar onde está. Eu regredi, depois dá trabalho. Não, mas você concorda que o principal para chegar onde você chegou e para a gente chegar é vender, entregar, vender, entregar, vender, entregar? Isso a Daí que o gente só Renato falou, consegue se a gente só consegue exatamente. com a fábrica. Comprando dos outros, a gente não consegue fazer isso daí. Isso daí já está validado, entendeu? Sim, Então, por isso que eu estou falando. Hoje, o nosso problema, então, é capacidade de produção. Se a gente tem duas contas, tudo que a gente queria era fazer isso daí, que as duas contas vendessem o bastante para poder pelo menos pagar o nosso custo operacional. E claro que ninguém trabalha para custo operacional, a gente precisa ter lucro para pagar as despesas, senão daqui a pouco eu estou na rua aí, cheio de conta para pagar. Enfim, a pergunta, por isso que eu estou falando, o que a gente precisa fazer para poder matar esses pedidos tudo aí e continuar nessa crescente com e-commerce? então, a gente precisava da matéria-prima, não estou com 100% ali do que eu preciso, na verdade. O que acontece? O ideal da produção é assim, ó, você sabe, já fiquei lá atrás. Eu tenho 10 mesas de 1,80 vendidas, por exemplo. Cara, você não vai cortar de uma numa, vai cortar uma hoje, amanhã, depois. Cara, corta 10, corta 15. É o mesmo trabalho que você fazer duas. Entendeu? Por exemplo, cadeira mina, você sabe, já te expliquei, assim, ó, tem 50 vendidos, corta 100. Produz lá, a parte mais depois para frente lá, a lixa, tá com dificuldade na lixa, então só lixa é 50, mas aí você já estão erguido, montado, aí você vai se adaptando, entendeu? Aí vem nessa questão ali do matéria-prima e da verba também disponível. Porque eu acho que aí, às vezes, até a gente usar essa estratégia aí, é o seguinte, desativar os outros anúncios que tá lá, exemplo, aquele balanço, demorou 3 dias para fazer Sim, um balanço, entendeu? exatamente. A gente deixar focar nos que a gente consegue fazer a linha de produção, aquilo lá que eu falei que a gente consegue fazer mais rápido, entendeu? A gente desativa aqueles Show, anúncios, isso mesmo. deixa rodando ali Você para a gente falando poder... nisso, é o que mais vende. Por exemplo, coloca nas cadeiras de jogo de mesa, que é o que está mais vendendo. A gente nota lá que está vendendo jogo de mesa e cadeira. Foca naqueles 4 modelos que é o que está vendendo e mesa. Pronto. Claro, não vai deixar, pode deixar alguma coisinha lá, o site não ficar só naquilo também. Ou mas dá um prazo também... maior, deixa Isso, dá um arruma o prazo preço, maior. o valor. Se caso de vender, a gente consegue pagar feirão, hora essa, esse tipo de coisa, não? Mas foca no que está vendendo e no que nós conseguimos fazer em produção também. Entendi. Bom, Reinaldo, é isso aí, cara. Vamos agora se assumir. Tá mudo o seu. Eu fiz umas anotações aqui bem na hora que você estava falando, e a questão de justamente ajuste de portfólio, de repente pegar aqueles itens que vende de vez em nunca, que às vezes a gente nem tem a matéria-prima, para de repente deixar de exibir eles nesse momento, que seria uma alternativa. Uma alternativa aqui que aí vai ser muito poderosa, a gente vai precisar fazer isso, que é o quê? Contato com o cliente, um pós-venda muito fino. O cliente comprou,
já entrar em contato com o cliente, mandar uma mensagem para o cliente, se apresentar, agradecer pela compra e fazer como se fosse aquele esticar o tapete vermelho para o cliente. Que o produto a gente recebeu o pedido, que ele vai entrar para a linha de produção e que o prazo de entrega é tal dia. Aí é 30, 45, 60 dias e esperar o retorno do cliente. Tem Ó, você cliente que vai falar, tem uma ideia ali, essa questão do pós-venda ali, para lembrar, cara, essa aí ela faz bem, entendeu? Até tem que você pega umas dicas com ela, porque, assim, cara, desde depois da venda, ele fica mais ansioso do que antes. Ele comprar, entendeu? Ele fica naquela exatamente, ansiedade, já comprei, quando ele cara, perguntou, responde, entendeu? Responde, se você tiver alguma dúvida, fala assim, ó, vou ver com a fábrica, né? É porque o Pedro não está aqui, mas você pode solicitar também, Pedro. Assim, ó, Karine, consegue fazer um vídeo para mim daquela festa que ele pediu e tal? Tá onde? Tá na serraria? Tá na pintura? Tá na mão do artesão? Ou tá esperando estofado? Aí você vai, cliente mostra lá, tudo bonito. Quem é que tá reclamação, entendeu? É uma jogada, né? Vai é, passando ali, às vezes vê uma imagem ali, o cara se empolga, fala, nossa, até esquece da data, entendeu? Estava atrasado, mas não deixar. Ele me perguntou, mesmo depois que ele comprou, cara, já vai na hora, né? Responde o cara, sempre faz aquilo lá que a Karine falou pra você, sempre tenta pedir ali o contato dele do WhatsApp para ajudar na entrega, você vê bastante carro, lá longe, lá chegar lá no cliente, daí vai te mandando também, tudo jogadinho, entendeu? Mas depois se comprar, uma atençãozinha que você vai amenizando isso aí, essa questão do cancelamento. Apesar que esses cancelamentos e essas reclamações agora, eu não sei, Renato, para nós aqui, os clientes estão informando que não é eles que estão entrando, tá? É alguma coisa que atualizou no Mercado Livre, em questão de prazo e tal. A gente já falou assim, mas tem certeza que foi o cliente que clicou, fez ali, gravou tela. Não, cara, não é eles. Chegou aqui para mim, eu só cliquei lá, você já recebeu o produto? Só cliquei que não, né? Obviamente. Clicou que não, porque realmente não havia recebido. Aí o Mercado já abriu essa mediação automática. Entendeu? Alguma coisa mudou ali, nesse sentido. certo. Vamos dar uma observada nisso para ver como é que é. E aí vamos já pensar nas contingências, certo? O que a gente precisa fazer quando acontece tal situação? Então a gente precisa ter sempre uma, como é que, como é que é uma, um- Estratégia? uma estratégia para uma negativa seguida de um recuo. Por exemplo, o cliente fala, não posso esperar 30 dias. Aí vai ter que comer. Qual que vai ser a contingência para clientes que não pode esperar? Como que a gente vai se dar com relação a isso? Tem que saber. Beleza, você não, esse é o nosso prazo de produção. Mas me diga aí, quanto tempo que você precisava receber isso? Aí o cliente vai falar, vai receber em 10. Em 10 eu não tenho como, mas talvez eu consiga 20. Então, para ter justamente esse molejo e essa negativa seguida de um recuo, para poder a gente tranquilizar o cliente e a gente garantir que o produto que ele receba. Porque o que acontece? Esse prazo é dado pelo mercado inteiro. Então, de fato, o cliente comprou o produto porque ele quer. Mas ele precisa, parece que o cliente ele precisa de ter esse ego dele meio que massageado, ele ter uma pegada de que a pessoa está dando uma atenção para ele, de que você está se explicando, se justificando, mas de que também está caminhando para entregar o produto dele. Porque pensa comigo, se o cliente falar, eu vou cancelar. Assim, fala assim, minha senhora, mas se você cancelar, você não acha que vai demorar muito mais tempo que você for fazer uma nova compra? E outra coisa, se você for cancelar, você não queria o produto? E agora? Você ainda vai continuar sem. Então, a gente precisa ter todo esse arsenal aí para justamente agir em contingência. Por exemplo, tem cliente que não vai querer esperar 30. E aí, qual que é o cenário? O que que você tem ou vocês três têm de ideia para cliente dessa situação? Como que a gente vai resolver? Vai furar a fila? Vai conseguir produzir um produto? Por exemplo, o cliente comprou ontem, falou hoje que não pode esperar 30 dias. Você falou que só pode 10 ou 15. Como que vai ser esse movimento? A produção dele tem que entrar na hora, hoje, para conseguir entregar? A gente precisa ter ideias
para esse tipo de ocasião. Eu acho que estipular por isso que eu falei, como que a gente faz hoje? A gente pede o prazo para o Tony aí. Exemplo, tudo que o cliente pede com a gente de informação, a gente tem que pedir com a Fábio, entendeu? Que é o que eu falo, a gente está aqui do outro lado e eles estão lá. A gente só vai cumprir, passar algum prazo, não vai passar prazo por si próprio, só vai passar prazo mediante de autorização lá. É diferente, igual aconteceu aquela vez, que eu estava aí na fábrica, acorda de outra coisa, não, em 5 dias eles entregam. E depois o fornecedor demorou. Então, assim, tem coisa que é preferível a gente não fazer. Entendeu? Tipo assim, já pegar e falar assim, olha, eu só consigo com aquelas cores que estão lá, não vou assumir o compromisso. Ou se você quer uma corda diferente, é 60 dias. Entendeu? Eu acho assim, acho que nesse caso, Reinaldo, infelizmente, para não comprometer a gente e a fabricação aí, o prazo, o cliente, a gente deu 30, ele pediu 10, falar, cara, infelizmente eu não consigo te atender nesse prazo, porque o nosso processo de produção realmente passa por 12 processos que muita gente faz com 4 e a gente faz com 12. Você entendeu? Boa. Então, assim, é tentar e, infelizmente, se não dá, eu prefiro cancelar uma venda ali, também tem que ver com você aí, o que que isso gera para a gente. Porque se a gente deu 30 dias, o cliente bateu o pé que quer por 10, a gente deu 30, a gente não está atrasado, e ele cancela, isso daí afeta na nossa situação? Não. Se ele cancelou porque descompatibilidade ali de prazo, não. Então a entrega é combinar com o vendedor. O vendedor falou que é 30, o cara falou que é 10, ele vai lá e cancela e tá tudo tranquilo, não vai ter impacto na sua reputação. O que tem impacto na sua reputação é você falar que a entrega é em 10, ou em 15, ou em 30 e não entregar no prazo. Combinado. Eu acho que até resolver essa situação aí, o Pedro aqui, aí, o Tony passar para a Karine aí também, é prazo de 30 dias. A gente estava dando de 15 a 25, a gente colocar o prazo lá de 30 dias até resolver essa situação aí, entendeu? E depois, se Então, tiver um fôlego a mais, passar para a gente repassar. Enfim, é uma sugestão que eu estou dando para tentar resolver essa questão dos pedidos. certo. Mas além do mais, esse prazo de 30 dias, ele dá margem para uma interpretação. É 30 dias o quê? Para o produto ficar pronto e você mandar, ou 30 dias que ele recebe o produto em casa? 30 dias úteis ou 30 dias corridos? É isso que a gente precisa também entender aí é por conta da logística. Exemplo, se a gente vai falar para o cliente, olha, é 20 dias para o produto ficar pronto e mais 15 dias para o produto chegar na sua casa, dependendo da região. A gente tem uma tabela, entendeu? Assim, por isso que eu estou pedindo essa tabela para o Tony aí, montar, cara, joga para o alto, exemplo, lá para Paraíba. Cara, a gente sabe que frete para lá é difícil, para arrumar frete. Vamos jogar, olha, é 15 a 20 dias para poder entregar. O prazo de produção é 20, entendeu? Então, por isso que eu estou indo para Curitiba, para poder ter essas informações e a gente conseguir melhorar mais o nosso atendimento aí, entendeu? No e-commerce. Perfeito. Ó, o cliente, quando está comprando um produto de nós, a gente já sabe, ele está investindo na gente e confiando comprar com a gente mais de 5 pau aí, no mínimo. A média. Na média está dando 3,5, né? A média está dando 3,5. Então, é importantíssimo essa comunicação estar bem alinhada, até mesmo porque se a gente dá um start numa produção e o cliente depois cancela, ferra a gente com o produto, especialmente se for algo personalizado. Isso. Se for alguma coisa que tem giro, o cliente não vai querer, beleza. Outro cliente que já está na fila comprando aquele produto que é um produto padrão, vai e a gente despacha para ele, a gente não perde. Por isso Até que eu, ganha. por isso que eu bato na tecla de linha de produção, cara. Eu tô até chato. A minha esposa falou: Nossa, só falando de produção. Esse dia eu fui fazer um café da manhã, eu tava com pressa, aí eu coloquei 3 negócios assim e fui virando um outro fogo tudo ligado. Você entendeu? Por quê, cara? Eu bato nessa tecla. Indústria, para poder otimizar, é linha de produção. Então, cara, não adianta querer trabalhar com 20 produtos. Vamos reduzir e vamos vender o que a gente precisa, que é o que está mais Exatamente. vendendo, mesa, cadeira, você está entendendo? E coloca o outro com prazo de 60 dias, se for o caso. Quer comprar? A gente tem, mas o prazo vai ser diferente. Um é 30, o outro é 60. Então, é isso que eu quero fazer lá na fábrica, montar uma lista
para todos os clientes que pedir coisa além do que a gente faz em linha de produção, ter um pedido maior, até aqui na loja física mesmo. Uhum. Show. Então, outra coisa, já falamos, ajuste de portfólio, falamos do pós-venda para ter essa comunicação ali com o cliente, tranquilizando ele e tudo mais. Para clientes exigentes, que de repente precisa de um prazo mais esticado, aí vai da promessa ou não da promessa, se for produto de linha, se você atende antes, fura a fila ou se não, já ter tudo isso já bem alinhado quando você for fazer essa reunião. Uhum. Outro ponto importante, volta a colocar prazo em todos os produtos ou deixa todo mundo com prazo. Cara, então, isso daí, eu acho que, né, o Pedro tá direto nisso daí. Vou repassar essa pergunta para ele, porque se os clientes estão lá, como está sem prazo, ele compra achando que vai ser muito rápido, enfim, como que está isso daí? Não, eles, os que fazem pergunta antes de comprar, eles perguntam prazo e frete, sempre. E os que já Os que compram. já compram, fala, aí eu passo que o frete, que o prazo é 30 dias, aí os que cancelaram foi por conta do frete. Falou que o frete é muito caro, se arrependeu, mas nada por causa de prazo até hoje não. Mas se vocês estão falando agora que prefere dar 30 dias, eu acho melhor deixar no produto 30 dias. Mas aí a gente vai ter, ó, A venda, né? Se o declínio de problema que ele tá venda. falando, se o problema não é o prazo, que é por isso que eu queria entender com você, porque eu estou assim, eu deixei o Pedro mais por conta dessa questão para poder cuidar lá da fábrica, entendeu? Por isso que eu vou ficar uma Uhum. semana lá. Se o problema não é quando eles compram sem saber, sem perguntar o prazo, e a gente fala que o prazo é 30 dias, não for o problema, Então, aí acontece isso. Aí eles perguntam, tem como fazer em tantos dias? Aí eu vou, pergunto lá, aí eles me deram autorização de fazer isso. Só que aí agora eu não conseguiram entregar nesse tempo. então, e eu Entendi. acho até a questão do frete, o Reinaldo, duas coisas. Ou a gente muda de novo. Cara, eu queria uma ajuda muito sua aí, dos preços que a gente, para a gente nem que use o shop de preço aí, dos preços que a gente está vendendo e o preço que os concorrentes que estão mais ou menos vendendo, como que está esses valores aí? Por quê? Para a gente poder, o outro problema nosso é a questão do frete, valor. Eu passei agora o frete que eu cobrava 989 para fora, que era tipo Natal, Alagoas, eu estou cobrando 1.980. Eu tive que duplicar. Por quê? Vai ter um frete agora que eu cobrei 980, vou ter que pagar 2.500. Vou pagar 1.500 a mais do meu bolso, você entendeu? Então, assim, a questão do Cisfrete lá tá ficando tudo nessa faixa, cara. As transportadoras que eu consegui no Cisfrete, nenhuma ficou abaixo de 2.000. Você entendeu? Então, assim, Mas, fiz um investimento no Cisfrete, pagando lá, mas não, mas aí que tá o X, ó. Ali você tem as transportadoras cadastradas para ter opção na venda, mas você pode utilizar uma transportadora sem ser aquelas que está cadastrada. não, então, o problema é que a gente não conseguiu, exemplo, esse frete de 2.500 e pouco lá para lugar que é? Paraíba? Para Belém do Pará. Esse frete, a última que a gente conseguiu fazer para lá, deu para fazer com os R$ 1.000, porque a gente pegou 8 vendas, pegou Uhum. 8.000, achou um caminhão que ia fazer aquele caminho de lá e deu esses 8.000 para ele e ele fez as entregas para a gente. Beleza, bateu. O problema dessa segunda leva é que a gente não conseguiu juntar essa quantidade de frete, Uhum. entendeu? Então, o problema todo está nisso daí. E eu vou ser bem sério, cara, até por conta de prazo de entrega e tudo mais, eu daria um jeito de colocar um valor bem mais alto para esses lados, para focar em Rio, São Paulo e a região de Curitiba, Minas, que fique mais fácil para a gente fazer até no transporte próprio. Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, quantas vendas sai para Belém do Pará no ano? A gente ativou agora as vendas, né, maior, né? Então, assim, o que que acontece? Como a gente entregou para lá, acho que o Mercado Livre olha isso daí também. Então, parece que está vindo mais clientes, nem sei se é no orgânico ou no tráfego, clientes de lá. Tipo assim, opa,
essa fábrica está conseguindo vender para lá e entregar para lá. Então, eu vou destinar ele, você entendeu? Então, só que assim, para a gente, cara, é muito desgastante, porque não é só o prazo de produção, tem mais o prazo de entrega, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Tem o prazo de entrega e o valor. Tá. Nesse caso aí, meu amigo, Reinaldo? tô aqui. A sua internet está dando uma travada, viu? A sua internet aí. Deixa eu ver se é a sua ou se é a minha. Tá Mas ouvindo aí? você entendeu? Estou ouvindo aí. A Entendi, minha que está entendi. instável aqui. Mas você entendeu? Então, cara, eu acho que a gente mudar o frete e o prazo para determinadas regiões. Sem dúvida nenhuma. Isso pode ser feito na hora que você está negociando com o cliente. Isso. E você pode colocar ali para determinadas regiões que você sabe que o frete é mais caro, você pode colocar na descrição do anúncio. Então, assim, olha, meu amigo cliente, infelizmente eu não consigo te atender nessa região. Ou Uhum. para essa região há um valor a mais cobrado no frete. Eu até dou a possibilidade, só que também não sei se isso aí é viável, de ficar fazendo isso, para o cliente ver que a gente não está ganhando nada no frete, de ele mandar coletar na fábrica. Só que às vezes ele vai achar na cabeça dele que é fácil arrumar esse frete mais em conta. Quando ele começar a pesquisar, ele vai ver que foi grande. Aí nesse time aí, a gente já produziu aquela história que falou. Ele não vai conseguir lá, o que que ele vai fazer? Cancelar. Exatamente. Entendeu? E assim, tem a questão do preço médio, né, o Ralf? Tudo isso, às vezes você vai tomar uma bola nas costas aí no frete que nem esse, mas aí você precisa ter ali também vendas que você consegue se, vendas que você consegue se dar bem cobrando um frete um pouco mais caro. Então, eu acho, vou ser bem sincero, por isso que eu queria essa ajuda sua aí nessa questão da precificação, de a gente olhar o mercado shopping eh, de outros concorrentes, entendeu? Ver como que está o nosso preço e ver como que está o preço do outro ali, para a gente poder chegar, alinhar, porque se a gente aumenta, olha só, a gente está trabalhando com um preço mínimo, aumentamos 10% depois daquela conversa, mas ainda estamos abaixo. Se a gente consegue colocar lá, embutir 20, 30% que seja, e está pareado com esse outro, os concorrentes, aí dependendo a gente consegue fazer alguma vantagem no frete, entendeu? Aquele esquema, lembra que você falou? Vamos Uhum. embutir, vamos dar o frete grátis, se for o caso. Exato. Entendi. Porque como é um produto ticket alto, dá para a gente fazer isso daí. Ah, uma mesa de um conjunto de 10 mil. Cara, a gente bota lá, o frete é 2.500, 2 mil para lá, a gente bota 12 mil, cara. Entendeu? Tem que fazer o teste em uns 2 anúncios aí, 3 anúncios, sem ser os caras que já tá vendendo. Sim. Porque os caras que tá vendendo, eles já aconteceu, tá vendendo bem, os caras tá fluindo. Então a gente vai fazer isso com outros anúncios. Só que esses que já estão vendendo, aí para me saber aqui também, exemplo, esses que já estão vendendo, a gente fez lá uma pesquisa e o preço dessa cadeira que a gente está vendendo bastante está 30% abaixo do que o concorrente. Eu vou ter que manter ela no preço abaixo ou eu consigo colocar ela no preço do concorrente? Você vai fazendo uma mudança gradual até você chegar na sua margem que você quer. Aí, se você for vender mais barato que um concorrente, se você tiver a sua margem, para que você vai vender o mesmo preço que ele? Você pode deixar ali no preço que você garanta a sua margem, garanta a sobrevivência da fábrica, pague todo mundo, isso que importa. Não a gente se equiparar muito com os caras, assim, em termos do preço dele, para colocar o mesmo preço que eles. Eu digo assim, é chegar um pouco próximo, entendeu? Para poder ter uma negociação melhor, uma margem melhor. A gente já viu aí que o problema de fechamento é prazo e frete. Prazo e Nesses frete. dois, prazo e frete, entendeu? Se a gente consegue ter uma receita maior, a gente tem um valor maior para a gente poder investir em material, investir em mão de obra, e é tudo coisa que eu vou levar lá em reunião na fábrica, que a gente vai Uhum. revisar as tabelas, entendeu? Porque a gente, tipo assim, está com um valor muito abaixo do que era antes no mercado. Entendi. A gente, como que você avalia o aumento que a gente fez?
o número de venda que teve? Como é que foi? Se a gente vendesse a mesma coisa, mas com a margem que a gente tem agora, para você, qual seria a sua avaliação? Você ficaria satisfeito? Ou... Cara, eu acho que para a gente chegar nesse valor que eu estou falando, eu acho que mais 20% para a gente poder ficar saudável. A gente Entendi. aumentou 10, acho que mais 20% a gente fica saudável em relação, porque eu já tenho que contabilizar. Deixa eu até ver aqui o preço de uma cadeira. Coloca aí, Pedro, uma cadeira Minas aí. 670. 670. Deixa eu ver aqui o valor dela antigo, que a gente pagava 590. Então, 590. Aí vai dar. Hoje a gente está colocando quantos por cento? A mais? A mais, isso. 10%. Não, mas e o valor da calculadora lá? O valor da calculadora, que tava, a gente colocava 40%, aí depois colocou. 60%. Então, 60%, só que 60% já estava. Você aumentou mais 10%. 80. Não, eu estava 60% mais os 10% da calculadora. Então, aí você colocou 70%, então. É. Então, tipo assim, a gente está, ó, desses 70%, 40% é da calculadora, 40% é de imposto, entendeu? 40% é de imposto, 40, 50, 170. A gente está com uma margem de 30 ali. Desse de 30, só que o preço do produto a gente está pagando bem mais baixo. A gente vai Uhum, sofrer uma alteração nesse produto, entendeu? Então, essa uhum. cadeira aqui que a gente está vendendo a 6, aqui, por que está 800 e pouco aqui? Que é a promoção. Ah, da promoção. Vamos colocar 670. Então, vamos lá, 590 mais 90%. Você está com aquela tabelinha ali, Pedro, aí, aquela tabela que a gente mandou lá no grupo, lá, para você fazer os cálculos da margem? Do Mercado Livre? É. Pô, mas nesse computador não dá para abrir, não. No MacBook. Não tem Porque o Excel. abençoado esqueceu o computador dele. Não tem Excel no MacBook. Ah, não tem? Putz, ferrou então. Mas, enfim, cara, acho que a gente precisa aumentar do preço que está ali. Por isso que eu falei que tem que fazer uma análise também como que está os concorrentes, que não adianta mais a gente querer É? aumentar e ficar com preço muito fora do que está os concorrentes, entendeu? Tem que pensar nisso aí também. Certo. Bom, então vamos seguir aqui, ó. Prazo. Prazo a gente vai deixar no mesmo pega, então. Os anúncios, nós não vamos colocar prazo de entrega e deixa lá. Só o X aqui, a gente pode colocar prazo de entrega nos anúncios que a gente não vende de jeito nenhum ou pausar os anúncios. O que que você vai querer fazer? Oi, desculpa. Nos anúncios que exige muita matéria-prima, que vende pouco, que às vezes a matéria-prima que já está comprada não pode ser utilizada para vender eles, e eles vendem pouco. Você vai fazer o quê? Vai pausar esses anúncios para você vir na sua ideia e executar a ideia na questão de linha de produção, ou vai pegar eles, vai Não, colocar um prazo de. Neles, você vai colocar um prazo de entrega maior. vai ter que colocar, ou coloca um prazo de entrega maior, ou na negociação, já ali comprou, na negociação, a gente fala que tem um prazo maior. O que você acha melhor fazer? Então, aí eu Exemplo, estou igual. pensando na sua linha eu estou pensando na sua linha de produção. Não, a linha de É, produção, eu falo, o meu maior é o prazo, não é matéria-prima. Porque se eu tenho um prazo maior, exemplo, igual eu te falei, para coisas que a gente produz mais rápido, a gente dá 30 dias, e para outra coisa, 45 dias, que é o prazo que a gente dá na loja física, certo? certo. Esse prazo de 45 dias dá tempo de comprar o material, de fazer uma peça mais trabalhada que não está em linha de produção, por isso que eu estou falando. Só que a pergunta é, eu coloco nessas peças essa informação, exemplo, 45 dias de prazo ali, ou eu Uhum. deixo do jeito que está sem prazo e falo isso quando o cliente, ou na pergunta, ou depois que ele comprar, fala assim, olha, prazo desse produto é 45 dias. O que você acha melhor? Assim, é melhor colocar o prazo. Já não vende, certo? Do jeito que tá. Já não está vendendo ou vende pouco. Pelo menos você colocar o prazo, o cliente já. Você sabe que também os clientes vai ver que tem prazo, já vai espantar um monte de gente.
Aham. Por isso que eu estou falando, às vezes ele entrando ali, às vezes que ele não compre isso, tem alguma coisa na loja física pronta entrega que eu consiga fazer, enfim. Por isso que eu estou pensando nessa estratégia aí, cara. Ah, ó, então vamos lá. Pensando em continuar captando gente, a ideia é deixar sem prazo Do jeito que tá. do jeito que tá, mas aí é bem sucinto, bem sem manejo. O cliente Eu acho que a gente perguntar, pode quanto fazer tempo você entrega? uma. Acho que a gente pode Eu não fazer um, entendi. um cálculo até a próxima reunião de exemplo, o cliente entrou em contato, quantos clientes entraram em contato? Se o cliente entrou e falou, a gente falou que o prazo é 45 para aquela peça, ele assustou, qual que foi o. Que igual você falou, o que às vezes a gente acha para o cliente não é, porque ele está vendo em outros lugares e está tudo com esse prazo. Porém, por isso a gente já chamou o cliente. É aquele negócio Uhum, do piranha, que você coloca um negócio no preço pequeno, o cliente entra lá e compra outra coisa com preço maior. uhum. E perguntar o prazo do cliente, né? O cliente ele vai querer receber antes. Você vai falar para ele como se fala não. Como que você fala um não? Tem Não, várias assim, maneiras de falar um não, né? isso aí. Então, é Tem várias realmente maneiras. analisar esse fato, falar para o Pedro, se for o caso, quando o cliente perguntar, me mandar para eu pensar o que responder, fazer uma resposta mais personalizada, entendeu? Como é pouco, não vai influenciar tanto. Acho que é só uma forma de a gente não fechar as portas, não fechar os leads ali, entendeu? Exato. E E outra como a coisa, deixar gente. claro para o cliente que a fábrica é nossa. Isso. Sempre. Ah, vou ver com a fábrica. Aí, tipo assim, não, vou ver com a fábrica como é que tá a linha de produção, mas a fábrica, deixar sempre claro. Vou ver com a nossa fábrica como é que tá. Vou ver com a linha de produção. É, exatamente. Sempre deixar claro para ele que somos fabricantes, a fábrica é nossa. Fabricação própria. Pode até colocar na descrição, ou em algum banner. Produtos com fabricação própria. Isso aí seria legal. E aí, é aquilo que você falou. Receber o produto que está meio fora assim do radar, que vai levar um pouquinho mais de tempo, assim, que de repente nem é uma prioridade, coloca lá um prazo mais esticado, alinha com o cliente, ele aceitou e concordou, beleza, só precisa ver essa questão com o Mercado Livre aí, porque o Mercado Livre está entrando no meio do caminho aí, porque eu acho que o Mercado Livre tem um prazo de 28 dias para você mandar, se eu não me engano. Uhum. Se eu É não me isso aí. engano, no Mercado Livre tem um prazo de 28 dias para você mandar o produto para o cliente. Deixa eu até confirmar isso. Quem que acenou? Foi o Pedro que confirmou? É isso mesmo? Aham. Até Então, aquela cliente, então, foi isso que aquela cliente falou? Falou, olha, Foi. o Mercado Livre falou que acho que a garantia até tantos dias, entendeu? Nessa, quando acontecer isso daí, a gente sabe que a gente deu 45. Faz o quê? Pede para o cliente estiver chegando próximo, cancelar e comprar de novo, para renovar o prazo, e esse cancelamento não vai prejudicar a nossa reputação? não. Cliente colocando que comprou porque desistiu da compra, se ele não sinalizar nada a respeito de prazo, de atendimento, falta de qualidade, nada. Se ele falar, eu só me arrependi, só isso, tá Uhum. tranquilo. Aí ele pode comprar de novo. E aí você fala, é uma jogada que pode ser feita. A questão é a seguinte, precisa sempre estar observando se o Mercado Livre não vai reter essa comissão da venda, A maioria das vezes ele retém. entendeu? Dá uma olhada nisso aí. Porque, pô, senão você vai pagar a comissão duas vezes. Uhum. Como assim? Não Não, entendi. se o cliente cancelou e ele pegou a comissão do cancelamento, Mas e aí como depois quando cancela, ele pega a comissão? é isso que eu estou te perguntando, tem que observar para ver se o Mercado Livre não está retendo a comissão. Mas essa comissão você está falando, no caso, saindo da Tá gente, do bem? nosso. Da venda, né? Quando você vende, o Mercado Livre não cobra comissão aqui, ó, de 13, 16,5%.
Então, mas quando cancela, ele já não estorna para o cliente e já nisso daí já não estorna a comissão dele? É isso que tá o X. Você fica com o valor provisionado lá, né? Ah, Você não é bom recebeu o saber valor. que Precisa agora eu fiquei até só. preocupado. Não, só precisa ter atenção com isso, porque é tudo sistêmico, né? Então, às vezes o cliente cancela, ele teve lá o estorno, você tinha um provisionado 2,5 875 em relação à venda, só que o Mercado Livre devolveu o cliente 100%, mas te cobrou 138. É isso que você tem que ficar esperto. Você me cobrou a comissão ainda daquilo ali. É, exatamente. Ah, É coisas que tem que ficar esperto, que eu tô te colocando já uma situação hipotética que você tem que ficar esperto, tá bom? Outra coisa, porque eu não estou tendo isso de ficar analisando coisa, cancelamento por cancelamento, e agora eu vou ter que olhar. tem que olhar, olhar. Ajuste de prazo. Então a gente vai deixar o prazo correndo solto, do jeito que tá, certo? Vamos deixar do jeito que tá, sem prazo, tudo a combinar. Uhum. Beleza. Com relação ao ajuste de portfólio, vai ficar todo mundo ativo também, 100%. Você vai deixar tudo o que você tem disponível ativo ou tem alguma coisa que falar, Reinaldo, essa linha aqui, esse mix, esses produtos, eu prefiro deixar pausado ou eles vai fazer parte desses aqui que você vai dar prazo mais esticado? Não, faz parte. A gente coloca uma linha, né, que vai ser a linha é, de produção. Vou colocar uma linha comercial, que eu vou dar esse Uhum. nome lá, entendeu? Que é uma linha que a gente vai vender com esse prazo de até 30 dias. E a outra a gente vai ter que trabalhar com 45. Show. E aí vamos lá. Pós-venda vai, vai exigir cada vez mais. Então, você está até 2 meses atrás, você não tinha nem trabalho com pós-venda, que nem venda tinha. Então, estava tranquilo. Você tinha ali que responder mais perguntas do cliente antes da compra. Agora não. Agora você tem o trabalho dobrado. Você tem as perguntas antes da compra e tem a atenção que precisa ser dada depois que o cliente compra. Então, nisso daí, cara, igual eu falei, é só o Pedro que está cuidando da conta. Eu contratei o marketing para cuidar do Instagram, né? Já fez o Uhum. rebrand da marca, já está fortalecendo o Instagram também para ver se a gente consegue que esse cliente que entra no Mercado Livre e entra no nosso Instagram sinta segurança de fechar por lá também. A gente está humanizando o nosso Instagram da Monster, profissionalizando ele, landing page, enfim, estou investindo nisso também até para poder fugir um pouco desses valores de esses percentual que a gente paga de comissão, entendeu? Boa. Agora me responde um negócio, Reinaldo. Tem um amigo meu que eu falei que ele vende há 5 anos no Mercado Livre. E hoje, cara, ele até tive em São Paulo da última vez, convidei ele para ir lá na feira de móveis na Bimad, lá ele foi. E, cara, o cara tá bafado com querendo vender para lojista, querendo sair aos poucos do Mercado Livre, porque ele falou que ele está no Mercado Envios. Ele falou assim, cara, eu só consigo entregar no Mercado Envios. No Mercado Livre não me dá mais opção de eu entregar por fora. E outra coisa, a minha nota eu só consigo entregar com nota cheia. Ele fala, às vezes por mês é 30, 40 mil de imposto que eu pago lá. Ele falou assim: olha, aproveita essa fase que você está, porque daqui a pouco você vai, como você está vendendo bastante, você vai entrar nessa do mercado envios também. E assim, ele trabalha com o mesmo nicho de produto da gente. Então, eu só Pode queria apostar entender. que o dele é menor. Pode apostar que o dele é menor. Oi? Pode apostar que Não, o dele é bem menor e bem mais leve. não é não. É o mesmo Não dá para produto. dar. Não, não É é o mesmo. possível. Por isso, É, por isso que eu me me manda um anúncio surpreendi, dele cara, que depois. assim, ele falou que até 2 metros. Oi? Depois você manda um anúncio. Oi? Os seus produtos, ele vai dar mais do que 2 metros. Aham. E é mais Não, pesado do depende que Não, é o seu alumínio, cara. O peso, o problema nosso em frete nunca vai ser peso, porque é tudo alumínio, Aham. entendeu? Mas pesa mais O do que problema 50 nosso quilos, né?
Oi, pesa, mas o dele também pesa. Mais do que 50 É isso que eu quilos? estou falando. Ele chegou num patamar, pesa a mesa e tudo mais. Por isso que eu falei, ele chegou num patamar lá que ele. E assim, o cara já é parceiro, já ele falou assim, cara, quando eu entregava por transportadora, era muito melhor. Hoje, até 2 metros, e a maioria dos nossos móveis nessa faixa, eu faço para o meu mercado envio, ainda tem que embalar, tem que levar lá, os caras bipar o Uhum. código, a etiqueta, enfim. Aí eu fiquei assustado, falei, cara, sério? Eu não imaginava que o Mercado Livre conseguia entregar desse jeito. Tem que ver, né? Tem que, cada caso é um caso. Hoje a sua realidade é essa. Então, hoje a gente está com 100% por envio por conta própria e uma coisa que a gente sabe vendendo no Mercado Livre é que as coisas mudam o tempo Isso. todo. Então, assim, a gente precisa trabalhar com essa nossa realidade atualmente. E, e, tem situações, que nem aquela outra consultoria que eu estou dando, que ficou muito ruim. Ela teve um monte de produtos que foi colocado no mercado envios, mas ela entrou em contato lá, passou algumas medidas e conseguiu sair fora do mercado envios. Então, tudo depende do tanto que o cara também está vivendo o negócio dele, quanto, como que ele está procurando alternativas e o negócio dele melhorar, funcionar da melhor maneira possível. Só que, Eu não cara, eu não sei. achei. Ele falou que paga no máximo R$ 200 de frete. Eu falei, cara, a gente está pagando 500, 1.000, mil e pouco. E no mercado de envios, ele falou assim, cara, no máximo dá uns R$ 200, mesmo uma coisa maior. Aí eu não Ah, entendi. mas aí ele tá se queixando do quê então? Porque tem que emitir 100% de nota? Então, Isso. sabe? Então, foda. Você vê, o cara não tá 100% também. Mas eu falei para ele, falei assim, cara, hoje, falei, aumenta o preço, cara. Se você está reclamando de margem, aumenta o seu preço. Para que que você vai sair? Se você já vende 300k aí no Mercado Livre, se tem 5 anos que a sua fábrica Posso vive só do falar? Mercado Livre, O cara saindo do mercado, aí ele deve ter os motivos dele. A gente precisa ver o que tá por trás. Às vezes o cara tá falando isso, tem cara que às vezes joga todas as cartas na mesa, tem cara que não, às vezes o motivo é outro. Se o não, mas cara pelo for jeito sair, lá, Reinaldo, pode falar, é aquele cara que ele faz aquela conta, já viu por isso que eu te falei da comissão. Você vê que o vendedor está ganhando muito bem. Eu amo pagar comissão e quero que o vendedor ganhe muito bom, desde que eu tenha margem também para poder tocar o negócio. Então, eu tenho Uhum. isso daí, sou eu, é meu perfil. Só que tem gente que não trabalha assim. Então, ele, o perfil dele é isso, ele está fazendo conta, cara, por ano, eu estou vendo 5 milhões, eu tenho que pagar, olha quanto que está indo para o Mercado Livre. Só que eu falei para ele, falei, cara, não importa, olha o tanto que está entrando no seu bolso. é Você está verdade. tocando um negócio, entendeu? Só que as contas que ele está fazendo é assim, o que que não é só isso. Ele fala que o Mercado Livre espreme muito ele por conta de prazo, desses negócios, né? Ele falou, cara, às vezes eu fico acuado ali para poder resolver, não tomar uma notificação. Enfim, acho que ele está mais nessas duas vertentes aí, entendeu? Uhum. Eu vou falar para você, no cenário que tá para você com o Mercado Livre aqui, com envio por conta própria, antes eu enxergava isso como uma, um ponto fraco, mas hoje eu enxergo isso como uma fortaleza do caramba. Por quê? Porque você consegue deixar de pagar um monte de coisa só por não estar no Mercado Envio. Você não tem que colocar nota de frete. A pessoa, você colocar um conto a mais de nota no frete, já vai dar 100 conto a mais que você ia ter que pagar. Frete você passa para o cliente, comissão É. você paga sobre o que está vendendo sem o frete. Mano, esse cenário está muito bom. Tá bem Sim. bacana. É o que ele falou assim, cara, por enquanto você está no céu com o Mercado Livre. Eu passei por isso. Aí você fala para ele, maravilha, meu amigo, fala amém. Não vem ficar querendo, corroborando eu, não, fazendo favor. Então Ah, vamos lá. uma- Diga aí. Então, assim, realmente eu preciso cuidar dessa questão da produção, botar aquilo que eu falei lá, que é linha de produção, de ter produto para poder entregar rápido, entendeu? Só que para Uhum. isso, eu vou ter que mexer na precificação. Eu vou ter que ficar mexendo na precificação até da loja física que eu pago, eu vou ter que pagar mais caro. É porque senão não vai bater as contas lá para a fábrica, entendeu?
Vou te dar um Entendi. exemplo. A gente vai ter um custo fixo de 70 mil agora. Quanto que eu tenho que vender com uma margem de 50%, vender e receber? Meu problema não é porque o Mercado Livre a gente não pode contar com esse dinheiro. Esse dinheiro, a gente só pode contar se a gente produzir e entregar. Exato. E mesmo assim, produzindo e entregando, se eu produzo e entrego em um mês no prazo, pode ser que algum cliente ali não vai apertar o botão, independente, que eu vou receber com 60 dias, que é o 30 dias a mais depois que ele recebeu, que é o prazo que a gente tem de receber máximo, não é isso? Sim, mas aí é aquele negócio. Se você está fazendo um ótimo atendimento de pós-venda, assim que o cara receber, opa, recebeu? O que que você achou? Deu tudo certo? Está em perfeito estado? Mas eu já Show. conto com o pior dos cenários, que é 60 dias, entendeu? Então, para isso daí, eu tenho que ter uma margem boa para poder ou comprar o material com 60 dias também, entendeu? Uhum. Ou ter uma gordura para poder comprar o material à vista, com uma margem melhor, e eu ter um fundo de caixa. Eu falo, hoje a gente não tem um fundo de... Está muito desorganizado essa questão lá, cara, vou ser bem sincero. Então, fiz aqui as duas contratações, tanto o Leandro quanto o João. O João, na verdade, ele vai entrar na parte comercial para assim, para ser um pós-venda do comercial da fábrica. Atendimento do cliente, tudo mais. Nesse momento, eu vou pedir para ele ajudar mais o Leandro na parte de processos, para a gente poder apagar esse incêndio que é a produção agora. O problema Uhum. agora não é venda, graças a Deus. O problema agora é produção. Então, eu preciso resolver esse problema para poder continuar investindo no comercial, entendeu? Entendi. Vamos lá. Para aumentar o preço, pegar a calculadora lá no computador e ver a margem que você quer. Hoje nós estamos com aquela margem, acho que de 11%, né? 10 ou 11%. Você quer colocar uma margem de quanto agora? 15% de margem de contribuição? Quer já pular para 20%? Como que é o Cara, eu esquema? prefiro já pular para 20 para a gente poder, pelo menos, ver esse cenário e como que vai ficar. E E já aí vai, pensando que eu vou ter que repassar um pouco do custo. e aí vamos lá. Dito isso, vai precisar fazer toda aquela missãozinha de novo. O Pedro vai precisar pegar o produto aqui um por um na sequência, vai colocar o preço de custo, o preço que vai ficar novo, para ter a margem de 20% que você precisa ter. Lá embaixo, Uhum. colocando o imposto, com aquela configuração que a gente fez. Se mudou alguma coisa em termos de imposto, precisa alterar lá, se não mudou, mantém. E aí, doutor, depois disso, pô, eu preciso vender o produto a 850 pau. Aí você vai precisar colocar 850 pau mais 25% para aumentar o preço lá, para você continuar nessa jogada que a gente está fazendo, ter sempre um descontinho aí de 20%. Aham, perfeito. Então, esse vai ser a missão. Não, E então, aí, mas para fazer esse jogo que a gente está fazendo, a reputação tem que voltar a ficar verde, senão não tem como fazer promoção. esse é o outro ponto que eu ia falar agora. A reputação, volta lá na reputação. Resumo, né? Não, aqui. Reputação. Fica aí. Laranja. Bom, reputação tá laranja. Por quê? Porque reclamações. Vamos ver as reclamações. Clica aqui, analisar as métricas de reclamações. Do lado esquerdo. Clica aqui, ó, aqui Ah, embaixo tem as reclamações. Clica aí, métricas de reclamações. Métricas, isso. Aí mesmo. Aí vai aparecer as vendas que teve reclamação. São essas aí, ó. Certo? Ó, todas essas. Aqui, do lado esquerdo, aqui em cima, ó, ela vai mostrar os motivos. Sobe um pouquinho mais. Então, teve três que foi por outros motivos. Teve ao gerenciar ou preparar a venda, ao enviar ou entregar o produto. Então, aí você clica em todas elas. Clica em uma aí, por outros motivos. Tem essas aqui, ó. Pode abaixar. Três por outros motivos. Como que a gente faz para saber os motivos? Clica aqui no botãozinho do lado direito, nos três pontinhos.
Ver detalhes dos problemas. Por outros motivos. Não tá. Vê se tem mensagem. Pode fechar. Clica nos 3 pontinhos de novo. Revisar os problemas, analisar a performance. Tá. Clica ali em cima dos 50% aqui, ó. Clica aí. Reputação afetada. Clica aqui nos 3 pontinhos de novo para ver se mudou o cenário. Ir para os detalhes da venda. Mediação com o Mercado Livre. O problema da venda. O comprador disse que você não cumpriu a data de entrega. Aí vê as mensagens. Aí tem aqui o que o cliente falou, que houve uma promessa dela receber dia 20/7. Receber, né? Aham, Até 20/7. isso. E aí, doutor, ela mandou essa mensagem e depois aí aconteceu que abriu uma mediação lá por conta disso aí, tá vendo? O que acontece? Aham. O vendedor prometeu a entrega nos dias 20. Vê as mensagens com o Mercado Livre. O que o Mercado Livre falou? Aqui, a mediação? É. Você tem o Eles contato não dessa mandaram cliente isso, pelo mano. WhatsApp? Você tem o contato do cliente pelo WhatsApp ou não? Não, acho que essa não me passou. Deixa eu ver aqui. Não. Então aí, vamos lá. O cliente te chamou e fez uma pergunta ali. Você fala: Ô, fulana de tal, tudo bem? Aqui é o Pedro, sou da Monstera, sou o gerente da empresa. Como vai? Vai ter que desenrolar esse linguajar, toda essa ideia que você usa aí, às vezes, para dar uma chavecada nas minazinhas. Eu sei que você tem a moral. Vai ter que fazer a mesma ideia para trocar uma ideia com o cliente, se apresentar como gerente da empresa, posicionar ela que você vai ver o status do pedido. Você já sabe o que está acontecendo, mas Termos formais, né? você vai ganhar tempo. Fala: ó, me dá só um minuto, eu já vou ver como que está a situação do seu pedido aqui, tá Usar bom? termos mais formais, né? Acho que qualquer coisa eu boto no chat GBT. Exatamente. E aí, com isso, você vai tranquilizando com a criança. Você me desculpa por ter demorado até agora, e aí você vai trocando ideia com ela. Para quê? Para não chegar dela reclamar aqui. Então, aqui, por exemplo, para gente recuperar isso aqui, ela teria que retirar a reclamação. E para ela retirar a reclamação, a gente precisava ter o contato dela. Então, você precisa arrumar uma forma ali também de passar o seu WhatsApp para ela. Ó, me chama aqui, ó, no Então, nosso. na mensagem que eu fiz, assim que o cliente compra o produto, eu já copio e colo a mesma mensagem para todo mundo. E nessa mensagem está pedindo o número, só que tem cliente que eu não passo o número. Não passa o número dele? Fala para ela, me chama aqui agora que eu já vou dar uma atenção exclusiva para resolver isso aí para você. Passa o seu WhatsApp, manda o número, aí você passa o código da operação, que é no Rio de Janeiro 24, aí você passa o 9, aí você dá um espaço, aí coloca os 4 números, dá mais um espaço para o algoritmo não pegar, tá Aham, bom? tá bom. E aí, aqui ferrou a nossa reputação, essa vendinha aí. Volta lá. Vamos ver a outra. E é importante também, por quê? Porque se deu a reclamação, olha que interessante. Isso aqui é uma oportunidade para a gente fechar com chave de ouro. Porque às vezes o cliente reclama, e aí você dá uma atenção para ele, é cordial com ele, troca uma ideia, explica para ele o que aconteceu, reafirma um novo acordo, combina um novo prazo, e aí o que que você faz?
Se ele cancela e você tem o contato dele, fala, o seu produto ficou pronto. Consigo te mandar hoje. Se você quer refazer a nova compra, aí o cliente faz uma nova compra e fala, mas eu preciso de um favor, que aquela reclamação que você fez me ferrou. Você pode retirar a reclamação? Então, Entendeu? então, eu não entendi. Eu não entendi o da moça que acho que não conseguiu chamar mais no negócio do Mercado Livre tava um número, só que não era meu número. Aí ela foi me chamar e ninguém respondeu. Aí ela acho que foi falar, foi mandar mensagem para mim, não consegui entrar em contato, o Mercado Livre abriu uma reclamação. Aí eu pedi para ela e tipo assim, não foi ela que abriu, tava, ela tava de boa. Eu fui falar com ela foi tentar tirar. Aí quando ela escreveu isso pro Mercado Livre, o Mercado Livre me mandou essa mesma coisa que mandou para outra mulher. Em vez de tirar a reclamação dela, como ela pediu, eles mandaram a mediação. É porque a mediação ela só é aberta pelo cliente. Então ela deve ter abrido uma Assim, ó, mediação. Ela deve ter abrido uma mediação. deixa eu ver se eu acho que tá compartilhando qual tela isso aqui? Tá aparecendo suas vendas aqui. Ó, 40 vendas para Ah, preparar, mano. É venda pra caramba, bichão. Não tem nenhuma em trânsito, ó. Acabei de botar lá no grupo lá pro Tony, falei assim, cara, aqui, ó. nem que a gente faça essa uma semana que tiver aí, contrate mão de obra terceirizada para trabalhar à noite, trabalhar final de semana. A gente precisa zerar esse cenário aí, cara. Ó, apareceu aqui reclamação, mas aí eu fui falar com ela no WhatsApp. Deixa eu ver. Ó, aqui eu vou te dar um. Eu falei, boa tarde. Seu produto está em produção. Teria como tirar a reclamação no Mercado Livre, por gentileza, porque afeta a nossa reputação. Ela, boa tarde. Eu não abri reclamação, foi eles. Vou entrar lá para ver como tirar. Aí eu pedi o contato para eles porque eu não consegui falar. E a menina disse que ia abrir uma reclamação. Vou ver como tira. Aí ela mandou um. Ela escreveu isso aqui para o Mercado Livre. Vou ler para você. Olá, eu falei com o ML que precisava entrar em contato com o vendedor, porém o atendente abriu uma reclamação que eu ainda não havia recebido o produto. Porém, está dentro do prazo ainda. Como faço para não ficar aparecendo essa reclamação para o vendedor? Aí ela enviou para o Mercado Livre, só que não adiantou de nada. É porque o cliente às vezes nem sabe, velho, onde que faz isso. Você vai precisar indicar ele, ó. Você vai em compra. É que quando abre mediação, ferrou. Aí fica essa marquinha aí. Precisa resolver isso antes dele abrir mediação. Outra coisa, quando o cliente perguntar o prazo, o que que você vai falar? Só um minutinho. Sempre pede um minuto. Você Aham. já sabe, mas pede um minuto. Fala, ó, já vou ver com a nossa linha de produção aqui quando que vai ser preparado e enviado o seu produto. E aí, quando você for conversar, fala, o seu pedido já entrou na fila de produção e vai chegar até tal dia. Já dá esse prazo. Bom? Boa. Falta lá. É aqui que você vai ter que entrar em contato com o Mercado Livre e pedir para ele é, excluir essa mediação. Vai ter que fazer isso. Aí tem Excluir? um outro negócio. Pede para o Mercado Livre excluir, para ver se ele Ah, faz isso. Bom? Tem uma paradinha ali que dá para a gente ficar com o ah. termômetro verde, mas vai ter que pagar um dinheiro. Deixa eu ver ali. Vai lá na reputação de novo. Entrou em métrica do nada. Ainda não. Tá vendo aqui, ó? Alcance cor verde claro, deixando uma garantia de R$ 6.000, ó. Aí não vira, né? Ah. Tem que ver com seu pai para ver se ele vai querer fazer isso. Não, mas é porque eu acho que até entregar esses negócios, acho melhor pisar no freio, senão eles não vão conseguir mandar fazer tudo, não. Também acho.
Mas já fica mais uma missão para você. Você já sabe como que você faz para encontrar as vendas. Vai entrar em contato por uma. Se o Mercado Livre não conseguir, pede instrução, fala, se eu falar para o cliente retirar a reclamação, eu consigo tirar esse impacto, conversa com eles, porque aí você entra em contato com o cliente e mostra o caminho Mas aí eu falo com eles aonde? No no suporte? chat, lá no suporte, isso. Aí eu te mandei o chat lá, né, para você. Hã? Boa. Então você vai fazer isso com essas reclamações para ver se a gente recupera esse termômetro verde aqui, tá bom? Show. Deixa eu Se tiver anotar alguma isso aqui. dúvida, você me fala aí depois. Deixa eu anotar aqui. Então. Show. E a próxima coisa que eu tenho que fazer? Publicidade, vamos ver se a publicidade está entregando. Eu acho que nem vai estar entregando, né? O publicidade ele funciona que nem a promoção. Só, né? Ó, não está funcionando a publicidade, tá vendo? Ó? Hã? Ela foi cortada desde aquele dia lá, ó. Só que ela estava vindo bem. Coloca nos últimos 7 dias aí. Ó, ela estava vindo bem pra caramba, ó. Tá vendo? Nossa receita nos últimos 7 dias aqui, ó, tava vindo legal. A gente investiu 870, vendeu 22 mil. Até, até começar essas reclamações, eu acho até que dava para pelo menos chegar perto da meta, porque ó, esse mês a gente vendeu mais que no mês passado. Coloca aí do dia 1 até o dia 25, até o dia Sim. 26. Aí travou nesses 135 mil, não vendeu mais. Porra, mano, nós ia bater a meta, velho. Então, Pode abaixar. Pode abaixar aí. Olha quantas visitas a gente tem agora, hein? Quando a gente iniciou a consultoria, a gente tinha 2.500 visitas no mês. Pode abaixar. Caramba, vendeu 2 conjuntos desse aqui, mano. Do primeirinho ali. ó, esse Lá. aqui Olha que da deu. hora, velho. Vendeu uma penca de coisa diferente aí nesses dias aí, hein? Uhum, esse aqui foi que eu criei. Porra, Eu- parabéns. Eu não lembro de ter visto esse anúncio mesmo. Top. Pode baixar. Ó, vários conjuntos vendendo, cara. Porra. Ó, até o Chaz aí vendeu, mano. eu duas. Que doideira, velho. Ó, o mix de produto vendeu várias coisas diferentes, hein? Muito bom. Muito bom, Pedro. Mas Então, aí o que travou acontece? nesse cento. Travou. Aí ontem parece que saiu uma vendinha aqui, ó. Tava vindo É, numa pegada legalzona mesmo, hein? Porra, muito bom, mano. Aí a publicidade não tá entregando mais, ó. Você pode colocar aqui, ó, do dia 23 em diante, coloca aí nos últimos 7 dias. é o quê? Coloca aí nos últimos 7 dias aí. Acho que já É, tá. Já. coloca nos últimos, do dia 23 até o dia 25, aqui embaixo. 23 a 25. Ó, a publicidade não tá entregando, tá vendo? Por conta da reputação. Então, qual que vai ser sua missão? Primeira coisa, entrar em contato ali pegar as vendas ali que está com impacto na reputação, entrar em contato no Mercado Livre lá no chat e Aham, pleitear uma exclusão do impacto. Ó, eu preciso que você retire o impacto da minha reputação porque o cliente informou uma coisa, a gente tem um prazo de entrega de 30 dias e aí o cliente não quis esperar e reclamou. aham, Vai nessa pegada. Depois disso, se o Mercado Livre acenar que não dá e tudo mais, você fala, se eu entrar em contato com o cliente, pedir para ele
retirar a reclamação, tudo bem? Dá certo? Entendeu? Você vai fazendo essa comunicação. Por quê? Para a gente poder recuperar a nossa publicidade, porque a publicidade estava fazendo a gente vender, Uhum. certo? Certo. Então, essa vai ser sua missão. Porque quando a reputação for recuperada, nós vamos ter o negócio de promoção ativo de novo, porque vai virar um mês, mano, nossas promoções vai acabar e a gente vai ter que dar o desconto manual, vamos perder esse gatilho. Então, seria importante resolver esse negócio da reputação e também para recuperar a nossa publicidade, tá bom? Então, essa vai ser sua missão aí. Porque recuperando o negócio da promoção, aí você vai para as missões que o seu pai precisa que seja feito. Para a gente colocar a margem de contribuição de 20% e ativar a publicidade. De novo. Você viu quanto que vendeu esse mês aí, Ralf, ou não? Eu tinha dado cento e pouco, né? Cento e... É, nós tava na batida da meta lá, pô. Cara, Aí travou. aí travou. Puta que pariu, cara. Nós Cara, ia. eu sou o leão do comercial. Eu ver um negócio desse aí, eu fico bafado, cara. Exatamente. A gente é, provocou aí fazer o venda do dobro ou nada. Nós estávamos aí, cara, pô, para vender 60 pecinhas aí nesse mês. Mas sabe qual que foi o problema aí? É por isso que eu estou implementando essa galera lá para poder ajudar o Tony aí. É porque assim, cara, o Tony é o cara que ele não sabe falar não. É o cara bom de coração pra caramba, só que, cara, isso daí, eu falei para ele, cara, pediu um negócio, não deu, fala não, cara. Entendeu? Ou se não, cara, estamos com os negócios, não espera a gente cobrar, tá tudo agarrado aqui. Meu, o que que você acha? Vamos fazer, botar essa galera para trabalhar à noite, trabalhar sábado, domingo, que se paga um valor a mais. Enfim, eu sou o cara que eu gosto de resolver. Eu não gosto de empurrar com a barriga, entendeu? Então, por isso que eu estou indo para lá agora, cara, é para poder resolver esse problema. Porque se não resolver esse problema, a gente não consegue vender. Isso daí já está validado. Entendi. Então, esse é o cenário, tá? A gente vai precisar cuidar muito bem dessa parte. Você vai para lá para resolver a parte de entrega. Outra coisa, Pedro, os clientes mandou mensagem para você, se apresenta como Pedro, gerente comercial, gerente da empresa. Já dá essa carteirada. Porque qualquer pessoa que conversa com o gerente, ela já vem mais tranquila, já fica mais confiante, já fica mais, tá Isso é ligado? verdade, cara. Então, aí, se ela fala assim, não é um atendente, a resposta não tá vaga, não, você está falando com o Pedro, eu sou o Pedro, sou o gerente comercial da Eu Monster falei A. para ele agora, o Reinaldo, eu pedi um novo para trocar o chip dele por 24 por 41, como se ele tivesse lá na fábrica lá, né? O chip é de linha. E eu falei para ele, pô, bota uma foto, né? Não de molecão, cara, tudo mais. Falei, porra, bota uma foto apresentável lá, caramba. Entendeu? Ah, É credibilidade, cara. exatamente, você pode fazer um esquema de. Não é o seu celular pessoal? Não, né? É. Não, na verdade, assim, esse chip que eu dei para ele poder atender, é da empresa. E ele vai colocar o pessoal dele, vai ter dois chips ali, o pessoal e o business, que vai ser o profissional. Então, no profissional, bota lá o gerente comercial Monster A, que seja, entendeu? Isso, coloca uma foto de você numa puta de uma mesona top, já, meu. Ou o logotipo da empresa. Porque, mano, é diferente quando a pessoa vê e ela tá tratando com o gerente. Ela se sente resguardada, certo? É o Então tem esse. linguajar também, vai começar a falar mais de um jeito mais formal, entendeu? É, Por isso. pega, mano. Seu pai deu a dica ali do chat GPT ali. Tudo que você vai falar com o cliente, por exemplo, qual que é o prazo de entrega? Não deixa vago. O nosso prazo de entrega é tal. Não, fala assim, só um minutinho que eu vou pegar o número do seu pedido e eu vou dar uma olhada qual que é o prazo para entrega do seu pedido. E aí você volta, passa uns 5 minutinhos, volta. Ó, acabei de ver aqui com a produção, o seu pedido já está na esteira de produção e com previsão de ser entregue até tal dia.
Fala Qualquer, né? o Eu seu falo, tem pedido, que já fala falar o que o assim, cliente quer ouvir, cara. o seu pedido, fala o seu pedido, não tipo os nossos pedidos, não, o seu pedido já está em produção na linha de esteira e vai ser entregue até tal dia. Eu sou o Pedro, gerente comercial aqui da Mosterá, e a gente abriu esse canal de comunicação aqui. Eu estou à disposição para te manter atualizado aí do seu pedido. Qualquer coisa que você precisar saber a respeito dele, só me mandar mensagem aqui. E deixa o chat GPT aberto do lado. O cliente fez uma pergunta, você coloca lá, como que eu respondo isso? E aí você vê, lê, Isso. copia e cola, já era. Não vai ter que ficar pensando. Deixa a inteligência artificial pensar pela gente. Então, esses são os pontos. E aí, Reputação, falando nisso, Reinaldo, deixa eu só te dar um ponto aí. boa, Reinaldo, tô ouvindo. deixa eu só colocar mais uns pontos aí, cara, que eu investi e, na verdade, não está funcionando ainda, né? A Uhum. questão do chatbot e o Sysfret naquela questão. Acho que você chegou a colocar alguma coisa em prática aqui, Pedro? Não, do Bolt. Do Bolt eu botei só o robô, ué. Então, mas o que que o robô está fazendo? Fala pra gente aí. Ele me dá 5 minutos para mim. Não, o robô o que falta nele. Não está configurado, Não, então. ele está configurado, sim. E ele está configurado para quando sair do. Tipo assim, a gente trabalha de 8 às 6h30. Aham. Aí depois desse horário, ele tá. O que que ele fala depois desse horário? Aí ele me dá 10 minutos para me responder a pergunta e até agora eu consegui responder todos, mas aí se passar esses 10 minutos ele responde sozinho. Ele fala, não estamos em horário de comercial, volte no Só que outro nisso daí dia. a gente já viu que para configurar lá, a gente às vezes igual perguntou sobre o CEP. Não precisa falar que estamos fora do horário. O que que ele vai fazer? O CEP, ele vai buscar no Sysfret e ele já vai dar o valor. E o que que o Sysfret falou, Reinaldo? De a gente colocar essa tabela nossa lá, por quê? Se a gente tem uma tabela, exemplo, Rio e São Paulo, 499. E eu pedi isso para o Tony também, cara, já tem as 2 semanas, já estou, cara, indignado que você não consegue me passar. Eu mesmo vou ter que fazer por mim próprio, velho. De fazer uma tabela nível Brasil, interior e capital. Exemplo, Rio, interior, tanto. Rio, capital, tanto. Se a gente souber só Rio, capital e interior de cada cidade, eu vou dar uma tabela para vocês frete, certo? Exemplo, Pernambuco, 1980. É tanto o capital quanto o interior. Vou te dar um exemplo assim. Uhum. Se alguém me manda um CEP lá numa pergunta do Mercado Livre e o chatbot, a inteligência, manda isso para o Sysfret vai fazer o quê? Ele vai calcular quem tem o frete menor. Se o frete menor vai ser o nosso, ele vai mandar 1.900 e pouco. Se ele pegou de uma outra empresa que foi 1.500, ele vai mandar 1.500, entendeu? Uhum. Então, é isso que a gente precisa também, se anota aí, validar muito bem isso, porque isso daí vai adiantar muita coisa nossa aí, cara. Sem dúvida. A esse assunto, a gente pode até falar um pouco mais sobre ele no nosso próximo encontro, que eu vou ter que iniciar uma outra reunião agora. Uhum. Sobre a questão do chatbot, eu confesso para você que a minha experiência com o chatbot, tal, quem indicou você foi para você foi o Postfest, eu não tenho ideia nenhuma de como que funciona dessa empresa aí da Blau. Da Blau. Da Cisfret, a nossa consultoria que é mais cedo adorou. E usa até agora. Inclusive, está cancelando anúncios de mercado e envios para só mandar por lá. Entendi. Depende Mas do aí, produto, né, cara? Você falou que é móveis também? Móvel, precisa cadastrar as empresas de frete certa e você ter empresas fora do cadastro, porque não é obrigado a você mandar o produto pelas empresas Sim. que está cadastrada lá. Só Você só cotar, só precisa cota. só a cotação. Porque aí que você recebeu a venda, recebeu a cotação e é cobrada a parte e não entra na venda, Uhum. né? O que a gente pode fazer também é colocar no autobus, só que aí não ia, aí ia ter o Sysfret só para cotar, né? A partir do momento que a gente bota na inteligência certo, no Blau lá, é só a nossa tabela de frete com os CEPs, entendeu?
Aí ele Ó, vai dar ali. Se depois eu consigo um frete menor, beleza. Então eu acho que eu vou focar para resolver essa questão de fazer a nossa tabela por conta mesmo, porque já vi que lá, infelizmente, eu não vou conseguir uma ajuda nisso daí, eu mesmo vou ter que meter o peito nisso e resolver. E vou jogar para cima, que igual eu falei assim, minha intenção não é vender para esse lugar muito, cara, lugar muito longe, entendeu? é Pra pica. gente, cara, imagina uma É uma venda ou garantia, não, outra. Não, e não, é uma venda ou outra. Você pode até colocar nos seus anúncios. Não atendemos. Quando você receber a venda, você fala, meu amigo, me chama aqui no WhatsApp. Ó, infelizmente, ou então você já fala, nós não atendemos essa região. Coloca no banner. Mano, tem um monte de cara que faz isso. Não atendemos, não conseguimos. Neste momento, não temos transportadoras para enviar para Belém do Pará. Coloca no anúncio. entendi. Porque se o cara comprou a venda, tá no anúncio, você se protege, fala, ó, tá lá no aviso, desculpa, você não viu, aí eu vou precisar que você cancele a venda. Vou até chamar o pessoal do seus frete agora, que eu acho que eu já vou resolver isso, cara, para poder Certinho. tirar isso da minha cabeça. Show? Perfeito, doutor. Eu vou precisar chegar nessa, poxa, o negócio tá caminhando, pena que deu essa travadinha aí, mas Pedrão aí vai conseguir reverter todas essas reclamações, a gente voltar no verde e voltar a nossa. Mas aí você precisa resolver essas questões aí de todos aqueles 40 pedidos que tá para mandar. E Pedro, se prepara, meu amigão, vai chover de mensagem de cliente aí, casa dos 40 pedidos, tá bom? Tem que ensinar a inteligência emocional para ele. Valeu. Não, chat GPT, não precisa nem disso. Tamo junto. Fiquem com Deus aí, um excelente final de semana, muito boas vendas. Obrigado pela atenção e a confiança de vocês. Valeu. Valeu. Tamo junto.